Que Deus abençoe aos amigos que estão aqui na igreja e o pessoal que está em casa. Hoje é o dia da sua vitória. Quem crê nisso aqui? Toda vez que a gente se aproxima de Deus, irmão, você pode ter essa certeza, Deus vai me abençoar. A gente não pode chegar diante de Deus, ficar preocupado, não. Quando você se aproxima de Deus, Deus ele abençoa a sua vida, amém? Hoje nós estamos com uma palavra forte, lá no Salmo 27, abra lá. Hoje eu quero falar, pessoal, da força de Davi. Você sabe que quando a gente fala de Davi, a gente fala de um homem guerreiro, né? Davi se tornou conhecido como um guerreiro, um homem que não fugia das batalhas. Mas da onde vinha essa força? Porque essa força que Davi tinha um motivo, não era do nada. Como esse jovem se tornou um jovem valente, um jovem guerreiro? Porque, pessoal, se a gente serve o mesmo Deus, a gente também tem que ser igual. Ele não pode ser pessoas que temem o mal, que fogem do mal, não. A gente tem que ser valente, guerreiro, diga glória a Deus. Então, Davi, ele era um valente, ele era um guerreiro. Tanto é, olha o que diz aqui o Salmo 27, versículo 3. Nós temos que chegar nesse nível. Servimos o mesmo Deus, não podemos agir diferente. Ele diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração, o quê? Irmão, que bom seria se todos agissem assim. No dia da luta, você não teme para o mal. Você não teme, sabe, aquilo que o mal possa fazer. Por quê? Porque você confia em Deus. Você sabe que o Deus que nós servimos, ele é maior, sim ou não? Só que da onde vinha essa confiança? Pastor, mas quem é que não sente medo? Davi não sentia. Você vê que ele chega a dizer, ainda que um exército me cercasse, meu coração não. Irmão, hoje nós temos que agir da mesma maneira. Só que não adianta você querer, entenda, você querer ser valente se você não tem uma vida com Deus. Porque isso tudo, esse comportamento de Davi era fruto da vida que ele tinha com Deus no dia a dia. No dia a dia ele tinha uma comunhão com Deus. Então, é essa confiança no dia da adversidade, é essa segurança no dia mal, ela vai ser fruto da vida que você leva diariamente com quem? Com Deus. É a sua vida diária. Se você é aquela pessoa, tem dia que você lê a Bíblia, tem dia que você não lê, você não vai conseguir ter essa ousadia. Porque essa ousadia que Davi tinha, ela vinha da onde? Já volto aqui, vamos lá no Salmo 1. Salmo capítulo 1, todo mundo conhece. Como é que eu vou me tornar um valente, um guerreiro? É fazer o que Davi fazia. Se a gente olhar para a vida do Davi, a vida que ele tinha diante de Deus, e a gente fazer, sabe, procurar se espelhar. Porque a gente tem que se espelhar nos homens de Deus, irmão. Não é olhar nas pessoas lá fora. Lá fora tem muita gente que tem uma história de superação, venceu, mas o exemplo para nós são de pessoas tementes a Deus, de pessoas que andavam com quem, pessoal? Com Deus. E Davi é um exemplo. Então, quando a gente vê esse rapaz tão valente, tão corajoso, isso não era algo do acaso. Isso era fruto de uma vida que ele tinha com quem? Com Deus. A vida que ele levava com Deus diariamente fez dele esse valente. É o mesmo que vai acontecer conosco. Olha o que diz aqui, Salmo 1, versículo 2. Ele diz assim: antes tem o seu prazer na lei de quem? Eu tenho dito, quando a Bíblia, a gente tem prazer na palavra de Deus, a gente não fica um dia, irmão. Um dia sem ler a Bíblia. Hoje tem muita gente que quer ser como Davi, quer ser valente, quer ser corajoso, mas tem dia que a pessoa nem sequer lê a Bíblia. A gente tem que ter prazer. A gente não tem que pegar a Bíblia quando a gente está angustiado. A gente não tem que, quando você está mal, Deus me dá uma palavra. Não, todo dia eu tenho que ter prazer. Uma coisa que você tem prazer é uma coisa que você faz de vez em quando? Não, uma coisa que você faz o quê? Sempre. Você nunca vai ser um valente se você de vez em quando lê a Bíblia, se você de vez em quando medita. Eu falo aqui na igreja, todo dia eu mando uma mensagem para as pessoas, todo dia eu me consagro, peço a Deus uma mensagem. Se você todo dia medita, no dia da adversidade, irmão, você vai estar
Igual Davi, você não vai temer, você não vai perder a paz. Por quê? A palavra nos faz forte. Faz ou não faz? Mas aí tem mais. Salmo 119, ele fala um pouquinho mais. Qual era o segredo desse homem para, na adversidade, não temer, não entrar em desespero? Era a vida que ele tinha com Deus. Então, primeira coisa que nós aprendemos com Davi, ele meditava todo dia. Todo dia ele tinha um tempo para fazer o quê, pessoal? Hoje, você vê que tem pessoas que chegam a dizer, pastor, estou numa correria. Mas, irmão, parar para ler a Bíblia, isso aqui é uma coisa fundamental para quem quer viver bem. Para quem quer estar sempre forte, isso aqui é prioridade. Eu comentei um tempo atrás com vocês, o pessoal de casa não sabe. Logo quando eu cheguei aqui, eu fiz uma lista e eu falei para as pessoas, se você desejar, todo dia eu mando uma mensagem. Você não é obrigado não, mas se você quiser, eu adiciono o seu contato e todo dia eu mando uma mensagem. E várias pessoas, tem gente que desde quando eu cheguei até hoje estão recebendo a mensagem. Aí teve um rapaz, já contei esse caso. Irmão, eu mando uma mensagem que não chega a 3 minutos. 2h40, 2h50, eu leio o versículo, eu prego e depois eu oro. Aí um rapaz mandou uma mensagem e falou, pastor, não precisa me mandar mais essa mensagem não, porque eu não tenho tempo para ouvir. Irmão, doeu, hein? Uma mensagem de 3 minutos. O rapaz falou, eu não tenho tempo. Aí eu fui bem sincero, eu falei, pode ficar tranquilo que eu não vou te incomodar mais não. Não vou mais mandar não. Aí depois, sabe quando a pessoa viu que deu um fora? Aí ele quis conversar, mas eu fiquei pensando, meu Deus, hoje esses aplicativos de mensagem, até no áudio tem como acelerar, tem ou não tem? Você pode até acelerar. Eu falei, o rapaz não tem tempo de 3 minutos, parar para ouvir a palavra. Irmão, é esse tipo de pessoa que no dia da luta não vai ser como Davi. Davi não temia, mas por quê? Que ele estava em comunhão sempre com o quê, pessoal? Irmão, não é o que acontece, a questão é como nós estamos. Você vê, Davi, eu não temerei, ainda que um exército, olha a força desse homem, mas de onde vinha? Salmo 119, versículo 97, ele fala de novo, ele diz assim, quanto amo a tua o quê? Você tem que amar a palavra, irmão. Tem gente que ainda não ama a palavra. Quando você ama, você quer estar perto. Um exemplo, a pessoa que você ama, você conheceu alguém, você começou a amar essa pessoa, você quer viver com ela todos os dias o quê? Eu casei com a minha esposa porque eu amo ela. E por amar ela, eu fiz uma aliança para viver com ela até o fim da minha, né? Então, o que você ama, você quer por perto. Quando você amar a palavra, você não vai ficar um dia sem ler. Quem está entendendo aqui? A gente tem que amar a palavra. Não é, me perdoe, tratar a Bíblia como um livro que fica lá, fechado, empoeirado. Faz isso não, você tem que amar. Aquilo que você ama, você quer ter por perto. Aquilo que você ama, você quer estar sempre por perto. A gente tem que querer sempre estar perto da palavra. Amém? Aí, olha o que ele fala no final. É a minha meditação em todo... Irmão, não é de vez, era todo dia. Por que ele se tornou esse guerreiro? Porque todo dia ele lia a palavra. Se todo dia você lê a Bíblia, você vai se tornar uma pessoa valente. Você vai se tornar uma pessoa que no dia da luta você não vai temer, você não vai perder a paz, porque todo dia você está meditando, todo dia você está aprendendo sobre Deus, todo dia você está conhecendo mais a Deus, meu irmão, nada vai roubar minha paz. A pessoa que todo dia, diga todo dia, não é de vez em quando. Se todo dia você lê a Bíblia, cada dia você vai estar mais forte do que o outro dia. Quem está entendendo? Porque quem lê todo dia, aprende mais. A pessoa que lê todo dia, ela está aprendendo mais, ela está tendo mais conhecimento. Então, é natural que diante das lutas, o comportamento dela vai ser diferente, porque ela conhece a Deus. Lendo a Bíblia, ela aprendeu acerca de Deus. Diga glória a Deus. Agora, se eu leio a Bíblia só de vez em quando, no dia da luta, irmão, eu vou temer, porque eu não estou conhecendo quem é Deus. E Jesus falou que as
Escrituras testificam dele. Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Aqui você vai ver a capacidade dele, o poder dele, a habilidade dele. Você vai ver o que ele fez no passado, mas ele ainda faz hoje. Faz ou não faz? Só que Davi, ele fazia um pouco mais do que isso. Ele lia todo dia, Salmo 5 agora. Além de todo dia ler a Bíblia, ele era um homem de oração. Ele era um homem que sempre procurava estar na presença de quem? De Deus. A gente tem que olhar para esses homens, irmão. A gente tem que olhar para os homens da Bíblia, ver o que eles faziam e trazer para o nosso dia a dia. Eu mandei esses dias para vocês, achei forte uma frase que eu vi. O que aconteceu com Daniel na cova foi reflexo da vida que ele levava com Deus. Você vê, Daniel era um homem que todo dia ele tinha 3 vezes de oração. Qual foi o reflexo? No pior dia da vida dele, Deus livrou ele. Diga glória a Deus. Se você é uma pessoa, você está sempre em constante oração, pode ter certeza, você vai ter experiências com Deus. No dia da sua maior luta, você não vai ser vencido, você vai vencer. No dia da sua luta, Satanás não vai te derrotar não, é você que derrota Satanás. Então, olha para Davi, todo dia, diga todo dia eu vou ler a Bíblia. Todo dia você vai conhecer, conhecendo mais quem é Deus, você vai ter outra postura diante do mal. Por que que hoje tem cristão que entra em desespero? Irmão, é triste o que eu vou falar, mas acontece. A gente vê cristão que hoje quando passa uma luta, pede até para Deus levar, me leva, não estou aguentando. Ele não conhece o Deus que ele serve. Se ele tivesse todo dia meditando na palavra, ele nunca ia pedir a morte. Ele ia falar, não, Deus é comigo, eu vou vencer essa batalha. O Deus da Bíblia está comigo e eu vou vencer essa batalha. Eu estava falando hoje, acredite se quiser, lógico, pastor é ser humano igual a todo mundo. Mas um tempo atrás, irmão, nos Estados Unidos estava um tal de pastor se suicidar. Eu não aceito isso. Ah, mas ele é ser humano. Mas e o que ele prega? Quer dizer que para os outros ele tem uma mensagem. E para ele? Irmão, a mesma mensagem que eu prego para você é para mim também. Enquanto eu estou pregando, Deus também está falando comigo. Diga glória a Deus. Enquanto eu estou pregando, Deus também está me ensinando. Aí você vê que triste, que ponto, pastor abre mão da vida. Imagina o escândalo, né? Imagina o exemplo, alguém que estava começando na fé, aí chega lá na igreja, ficou sabendo o que aconteceu, o quê? O pastor tirou a própria vida. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Mas ele é homem. Mas por que talvez chegou nesse ponto? Irmão, pregar é fácil, ensinar é fácil. A gente tem que guardar essa palavra. A gente tem que guardar essa palavra onde? No nosso coração. Você tem que todo dia meditar e guardar. E no dia difícil, não, Deus continua o mesmo. O Deus que no passado operava livramento, Ele também faz hoje. Diga glória a Deus. Olha o segredo do Davi. Salmo 5, versículo 3. Pela manhã ouvirás o quê? Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e o quê? Vigiarei. Davi começava o dia com Deus, irmão. Davi tinha prazer de logo cedo. Deus ouvia a voz dele. Tem gente que já começa o dia murmurando, reclamando. Não, Davi começava o dia com uma oração. Começa o seu dia na presença de Deus. Começa o seu dia diante de Deus, colocando Deus à frente. Quando você começa o dia orando, você está colocando Deus à frente. Satanás pode vir de um lado ou do outro, não vai conseguir tocar em você. Como está a sua vida de oração? Hoje a gente vê cristão que pouco ora. Irmão, tem gente que dentro da igreja não ora, fica com o olho aberto, fica com a boca calada. No dia da luta você não vai ser como Davi. Por que Davi era valente na batalha? Porque ele estava sempre na presença de Deus, em oração e meditação do quê? Irmão, hoje o seu comportamento, a maneira como você reage, mostra. Eu falo sempre, na igreja, eu já vi muito membro que passou por uma grande luta e ninguém consegue acreditar. Nossa, não, mas você não passou por tudo isso. Ah, não, mas eu sempre olhei para você, você sempre tranquilo.
Mas sabe por que ele passou por essa luta tranquilo, sossegado? Porque pode ter certeza, todo dia ele lia a Bíblia. E todo dia ele estava na presença de quem? Então ele passou. E tem pessoas que por tão pouco perde a cabeça, perde a paz, entra no desespero, começa a passar até mal. Espera aí, quem é o Deus que nós servimos? Quem serve o mesmo Deus que Davi servia? Então, se eu sirvo esse mesmo Deus, então no dia mal vou ser igual a esse homem. Volta lá, Salmo 23, 27, 3. O que ele falou? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele o quê? Então, quais eram os dois segredos que fazia desse homem um homem valente? Palavra e oração. Comunhão com Deus, comunhão com a palavra. E ele fala mais. Você quer ver? Por que Davi se transformou nesse grande guerreiro que não tinha medo do mal? Ainda no Salmo 27, olha o que diz aqui, você conhece bem. Olha por que Satanás, olha para mim, você já percebeu hoje o desinteresse que as pessoas estão tendo em estar na igreja? Se vai um dia, eu não preciso ir mais, porque eu já fui esse dia. Eu já tomei a Santa Ceia, então posso ficar uns domingos ausente. Hoje a gente está vivendo esse tempo, irmão. Hoje a gente está vendo um tempo, as pessoas perderam o prazer de estar no templo. E quem faz tudo isso é o diabo. E o diabo começa a usar pessoas caídas para dizer, para buscar a Deus não precisa estar na igreja, a gente busca a Deus em qualquer. Davi tem muito a nos ensinar. Quando alguém vier com essa teoria satânica, você não precisa ir tanto na igreja, é só igreja. Olha Davi falando sobre isso. Salmo 27, coloca aí para mim o versículo 4, você conhece? Uma coisa pedi a quem? Aí todo mundo deve falar, pastor, deve ter pedido prosperidade. Não, olha o que ele pediu. E a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias o quê? Agora você entende por que ele era um homem valente? Por que ele era um homem guerreiro? Ele tinha prazer de estar todos os dias aonde? Hoje não. Vem um culto, já fui. É como se, cumpri minha obrigação. Já cumpri minha obrigação. Não, ele até orou. Eu quero estar na tua casa todo dia. Irmão, se todo dia você vier na igreja, ouvir a palavra, buscar a Deus, no dia da luta você vai ser guerreiro destemido. Você não vai temer o mal. Quem está entendendo aqui? Agora, você entende porque Satanás hoje está trabalhando para fazer as pessoas se esfriarem, perderem o prazer de estar na igreja? A Bíblia diz que Jesus todos os dias ensinava no templo. Davi viveu antes de Jesus e entendeu isso, porque olha o que ele fala na sequência. Para contemplar a formosura do quê? No templo a gente vê milagre, na igreja a gente vê coisas sobrenaturais. Eu falava esses dias de um jovem, eu vou até mandar a foto para o André, na edição você coloca para mim, André. Quem lembra do menino que a perna cresceu aqui? Quem lembra? 2 centímetros. Quem lembra? Isso você vê lá fora? São milagres que a gente vê aonde? Aquela senhora, lembra? Veio uma senhora aqui, não conseguia ficar em pé, já tinha feito cirurgia. Quem lembra desse caso aqui? Em uma sexta-feira ela ficou em pé e até andou. Quem lembra disso aqui? No meu primeiro ano, pena que eu não gravei, mas Jesus é minha testemunha. No meu primeiro ano aqui em São Carlos, um dia eu marquei um jejum. No culto da tarde, uma mulher levantou da cadeira de rodas. Eu não gravei. Não sei o que aconteceu, quem estava do meu lado acabou não gravando, mas eu vi. Ela entrou na cadeira de roda e ela levantou para a glória de Deus. No templo a gente vê maravilhas. No templo, mas aí ele fala mais. Para contemplar a formosura do Senhor e aprender seu templo. Vindo à igreja, lógico, em casa ler na Bíblia particular, Deus ensina. Mas vindo aqui você aprende mais. Aprende ou não aprende? Você aprende. O que você vai aprender na igreja? Que no dia da luta eu não vou temer. O que eu vou aprender na igreja? Que no dia da luta eu não posso perder a paz. Davi foi o que foi. Por causa do quê? Comunhão, orava logo cedo buscava a Deus, mas ele diz, todo dia, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo
E vou dar outro exemplo do Davi, segundo Samuel 3. Por que a gente tem que, cada dia, crescer em comunhão com Deus e se fortalecer? Segundo Samuel, capítulo 3. Aqui fala de uma das guerras que esse homem enfrentou. Quem é você na guerra? Hoje, diante de uma guerra, como você está? Apático, desanimado, triste? Ou você está forte? Porque, pessoal, nada é por acaso. Se eu não tenho uma comunhão diária, leitura bíblica, momentos de oração, no dia da luta eu não vou ser valente. No dia da luta eu vou tremer, eu vou me acovardar. Quem está entendendo? Agora, se todo dia, como eu falei, todo dia você lê, você está conhecendo mais a Deus, você está aprendendo. Então, aprendendo, tendo conhecimento, você sabe como reagir. A reação de quem lê a Bíblia todo dia e de quem lê de vez em quando, irmão, é diferente. É diferente. Daniel, quando soube, o homem que invocar o seu Deus vai ter uma punição, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel fez o quê? Não, eu vou orar. Ele mudou? Ele foi orar do mesmo? Ele foi fazer o que ele fazia. Porque ele estava todo dia em comunhão. Quando você está todo dia em comunhão, irmão, nada vai abalar você. Pode ser o que for, nada. Olha Davi aqui, segundo Samuel 3:1. E diz assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de quem? Você sabe que Saul não aceitou ver Davi reinando, né? Mas Davi não tomou nada de Saul. Saul perdeu pela desobediência a Deus. Mas pega para nós. Quem não quer ver você reinando? Quem não quer ver você bem? Satanás. Satanás não quer ver você prosperando, vencendo. O diabo quer? O diabo quer cada dia te ver pior. Então, o seu sucesso, a sua vitória incomoda o diabo. Por isso, mais do que nunca, a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. Então, o Davi começou a reinar, Saul não gostou. Aí teve uma guerra. Mas olha a diferença. Porém, Davi se ia o quê? Irmão, como você está hoje nessa batalha? Talvez na família, talvez uma batalha na sua saúde. A pergunta que eu faço para quem está aqui, quem está em casa, diante dessa batalha, você está se fortalecendo, você está cada dia mais forte ou você está fraco? Porque, pessoal, quem eu vou ser no dia da batalha é fruto de quem eu sou dia a dia com Deus. Quem entendeu o que eu quis dizer? O que eu vou ser no dia da luta vai ser reflexo da vida que eu levo com Deus. Se todo dia eu oro, se todo dia eu estou ali em comunhão com a palavra, no dia da luta eu vou ser igual a Davi. Eu não vou me enfraquecer. No dia da luta é aí que eu vou mostrar o quão forte eu sou. Eu vou mostrar a força de Deus em mim. Diga glória a Deus. Aí fala: porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam o quê? Irmão, aqui tem muita revelação. Quem é você no dia? Na guerra, você está forte ou você está fraco? Na guerra, tem gente que está cada dia se enfraquecendo. Não estou aguentando, está difícil, qualquer hora eu vou parar. Mas por que você está nesse estado? Olha para a sua vida. Tem dia que você lê a Bíblia, tem dia que é para vir para a igreja, você não quer vir. Irmão, ninguém se torna forte por acaso. Ninguém se torna forte por acaso. Quem hoje está forte diante da luta são pessoas que se alimentam de Deus. São pessoas que estão na presença de Deus. Quem está entendendo aqui? Você, o seu comportamento, a sua maneira de reagir no dia da guerra, mostra se você está ligado com Deus, você está andando com Deus ou você não está. Quem está entendendo? Porque, pessoal, você tem que se for. Você vê, olha o exemplo. Ele estava cada vez mais forte. Eu forte, os demônios fracos. Você fraco, os demônios. Só que, da onde vem a força? É comunhão, não tem como. Falei sexta-feira passada, o Senhor dará força ao quê? Ao seu? Quem lembra que eu falei sexta-feira? Só que eu falei, Deus dá força, mas a gente já vem para a igreja pensando que hora que o culto vai acabar. Chegamos na igreja, ai, tomara que o pastor não demore. Dia de Santa Ceia não vem. Você nunca vai ser forte, irmão. A força vem do Senhor.
Davi era um jovem destemido, valente guerreiro. Mas por quê? Todo dia lia a Bíblia, todo dia. O Salmo 122, não falei, mas o que ele falou? Alegrei-me quando me disseram, vamos o quê? Hoje tem gente que não tem mais. Fala para ir para a igreja, parece que está convidando para ir para um lugar qualquer. Ela já não tem a mesma alegria, os olhinhos já não brilham. Vamos para a igreja? Ah, hoje não, vou ficar em casa, não está, isso, aquilo. Olha, Davi falando, alegrei-me. Por que ele tinha tanta alegria de estar na casa de Deus? Porque indo na casa de Deus, buscar Deus, se envolver com Deus, fez ele se tornar um valente. A igreja forma valentes. A igreja forma guerreiros. Quem está entendendo aqui? A igreja forma guerreiro. Quem vem sempre na igreja aprende a guerrear, aprende a lutar. Esses dias até minha esposa está comentando uma pessoa. Tomara que essa pessoa esteja assistindo, que eu vou falar como pastor. A pessoa chegou assim, irmã, está meio difícil, tal, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo. Minha esposa falou, peraí, você vai parar? Ah, não vou, porque tal. Aí ela falou, antigamente, quando a gente estava mal, a gente vinha para a igreja, ouvia a palavra e aprender com Deus. Não era assim? Você está mal? Não, eu vou na igreja, vou ouvir a palavra, vou aprender com Deus. Como resolver? Hoje as pessoas são assim. Não está com problema? Não quer vir ouvir a palavra. Tomam decisões próprias. Desisto, não dá mais. Irmão, quem vem à igreja se fortalece. Fortalece ou não fortalece? Aqui forma guerreiros. Aqui formam homens e mulheres que vão saber enfrentar o diabo. O mundo não te ensina isso. Que as nossas armas não são carnais. As nossas armas são o quê? Espirituais, poderosas em Deus. Então, a igreja forma homens e mulheres valentes. Se você é uma pessoa que todo dia, logo cedo, você está ali buscando, você vai se tornar um valente. Você vai ser um valente. No dia mau, você vai mostrar o quanto valente você é. Diga assim seja. Irmão, Davi deu exemplo. Homem que amava a palavra e amava estar na presença de Deus. Davi gostava, era o prazer dele estar na presença de Deus. Olha para esse homem de Deus e fala, meu Deus, eu quero, a partir de hoje eu vou levar mais a sério. Todo dia eu vou orar, todo dia eu vou ler a Bíblia. E se a luta vier, volta lá no Salmo 27, versículo 3. Se a luta vier, o que ele diz? Vamos ver? Ainda que um exército me cercasse. Satanás tem hora que ele quer intimidar, irmão. Ele cerca mesmo, ele quer fazer você ficar desesperado. Ainda que você se sinta cercado, rodeado, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não. Mas isso era fruto do quê? Todo dia. Davi, presença de Deus. Davi em comunhão com quem? É o reflexo. A luta vem para mim, vem para você. A luta vem para quem está no altar, para quem está sentado. A luta vem para quem está dentro da igreja e para quem está fora. Só que tem uma diferença. Aquele que está sempre ligado com Deus, no dia da luta, ele vai temer? Ele vai perder a paz? Ele vai rir do diabo. Ele vai falar, coitado do diabo, coitado desses demônios. Acharam que ia me ver nervoso, acharam que ia deixar eu nervoso. Você está em paz, diga glória a Deus. Já disse e vou falar sempre. Quer deixar Satanás com raiva? Fique em paz. A nossa paz incomoda o diabo. Quem sabia disso aqui? A sua paz deixa os demônios furiosos. Porque se você consegue ter paz, é porque você conhece o Deus que você serve. Você sabe do poder dele, da capacidade dele. Então, você consegue ter o quê? Ter paz. Agora, se pouco conhece a Deus, mas por que conhece pouco a Deus? Porque não tem prazer de ler. As escrituras testificam de mim. Não tem prazer de ler tanta coisa, mas não lê a Bíblia. Lê tanta coisa, tem tempo para ler até fofoca a vida de artista. Pastor, fiquei sabendo quanto o jogador ganha. Isso mudou quem é a nossa vida? Pior é o outro que fala, pastor, aquela atriz largou o marido dela e está com outro agora. Meu Deus. Isso aí mudou a sua vida, não mudou? Isso aí fez de você uma pessoa vitoriosa, fez? Pior ainda pode acontecer. Crente, Jesus está vendo, hein? Estou sendo profeta. Pega o jornal, vai lá na parte do horóscopo. E não lê a Bíblia.
Já falei que um dia eu estava aqui em São Carlos, nada contra. Uma cigana pediu para ler a minha mão. Ah, deixa eu ver o seu destino, o seu futuro. Eu não estava de social nada. Aí eu falei assim para ela, ó, quer ler minha mão? Tudo bem, você pode até ler, mas depois eu vou pôr a mão na sua cabeça e orar. Ela saiu correndo. Ela ficou com medo. Falei, tudo bem, você pode ler minha mão. Sei que não vai falar nada com nada, né? Mas foi, posso orar por você? Mas tem cristão, irmão, que é perigoso até, né, ler essas coisas, mas não lê a Bíblia. Não quer conhecer a Deus. Quem quer conhecer mais a Deus? Leia a Bíblia todo dia. Hoje as pessoas estão sendo tomadas por um orgulho. Irmão, o orgulhoso, ele acha que ele já sabe tudo. O orgulho faz a pessoa achar, para que ir todo dia na igreja? Todo dia que eu venho aqui eu aprendo. Quem também aprende? A cada reunião, quem aprende algo novo aqui? A gente nunca vai aprender tudo. A gente sempre vai aprender um pouquinho. Sempre. Deus nunca vai dar tudo, não. Porque o homem não tem estrutura. Você vê, o cara com 1 ano de igreja já acha que já aprendeu a Bíblia toda. 1 ano de igreja, ele já acha que aprendeu. Não, eu já ouvi muita mensagem. Não guardou nada. Porque se ele guardasse a mensagem que ele ouviu, ele ia querer cada vez mais estar na onde, pessoal? O que mostra que ele não guardou a mensagem. Se ele guardasse, ele seria humilde. Vou para a igreja, tem que aprender, quero aprender mais. A Bíblia não fala? O que o profeta Oséias falou? Conheçamos e prossigamos em conhecer o quê? A Deus. Tem gente que acha que já sabe muito, né? Aí o outro fala assim, pastor, já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e voltei. Mas aí, você leu. Mas qual a sua postura no dia da luta? Porque não é só ler, é guardar. Eu já vi muito aí, e já li a Bíblia toda. Eu sei quantos animais Noé tinha, quantos animais Jó tinha, isso muda o quê? Eu sei qual era o nome da... É perigoso até inventar. Pastor, eu sei o nome da sogra de Pedro. Eu nunca vi da Bíblia, já viram? É que nem teve um pregador que passou aqui nessa igreja que falou o nome da mulher de Jó. Vocês sabem dessa história, não? Um dia, um pastor que passou aqui. Olha, eu vi na Bíblia. Eu descobri o nome da mulher de Jó. E eu assim, pessoal, falei, nossa, também queria ver. Aí tem um versículo que fala assim, e moa a mulher de Jó. Mas não é moa de nome. É moa de o quê? Moer. O cara falou que era o nome dela. Mas não é ele que falou. Falaram para ele, e ele, ao invés de pesquisar, o que ele fez? Tem coisa que você fala, vai ler. Melhor ler, pesquisar, para não falar o quê, pessoal? Falar bobeira. Irmão, conheça a Deus. Se você conhecer, aí a segunda parte. Ainda que a guerra se levante. Olha para mim. Na guerra, Davi se fortaleceu ou se enfraqueceu? Quem foi Davi na guerra? Covarde, medroso? Não, valente. Diga, eu serei um valente. Mas o que fará de você o valente? Comunhão, oração, palavra, querer estar sempre na igreja. Amém, gente? Isso vai fazer de você o quê? Eu lembro uma vez, nunca me esqueço, uma cidade aqui na região, um pai, esse pai reconheceu o trabalho que a igreja faz. Ele falou, pastor, eu fui no casamento do filho dele. Pastor, eu não sou da igreja, minha mulher vai. Meu filho cresceu dentro da igreja. E foi uma coisa muito bonita. Ele falou, pastor, obrigado pelo que vocês fizeram pelo meu filho. Meu filho hoje é um homem de caráter, um homem trabalhador, um homem respeitador. Aí ele foi falando das qualidades. E vou falar, pastor, eu atribuo isso à igreja. Porque meu filho cresceu dentro da onde? Garanto que aqui você não vai aprender a mentir. Aqui você não vai aprender a fazer coisa errada. Vai aprender? No mundo está cheio de professor. Na igreja você vai aprender a ser fiel a Deus. Você vai aprender a ser uma pessoa honesta, sim ou não? Antigamente, anos atrás, quando o evangelho era pequeno, o pessoal não queria contratar crente por preconceito. Hoje as empresas, quando o cara fala que é evangélico, ele já cresce os olhos. Um dia, uma pessoa que contrata falou assim, eu vi uma pessoa falando, a pessoa que ela faz a seleção de pessoas que vão ser contratadas. Ele falou, lógico, a gente vê o currículo,
a gente vê, né, a capacitação que a pessoa teve, formação, a gente vê tudo isso. Mas tem uma coisa que faz a diferença. Quando ela fala que é evangélica, é uma coisa que, para nós, lógico, tem que ter a capacidade para ocupar a área, tem que ter a especialização. Mas quando fala que é evangélico, para nós, isso aí faz diferença. Aí essa pessoa que seleciona trabalhador falou, sabe por quê? Porque uma coisa eu falo, crente não gosta de mentir nem de desonestidade. É bonito isso, sim ou não? Então esse a gente pode contratar. Esse a gente pode confiar. Você vê a visão que o mundo tem da gente. Por isso que é triste e decepcionante quando um crente é pego na mentira, quando é desonesto. Aí dói ou não dói, pessoal? Porque não é isso. Foi isso que ele aprendeu vir na igreja? Ele não aprendeu isso. Lendo a Bíblia todo dia, ele aprendeu o que é certo, o que é errado, como deve fazer. Se ele fez errado, não foi falta de ensinamento. Porque lendo a Bíblia, ele aprendeu a fazer o que é certo e desprezar o que é errado. Quem entender a palavra? Vamos ser como Davi, forte e valente? Fique de pé, por favor.